Galera, estamos aqui para falar do capítulo 72 de Kagurabaki, com o nome aí de Futuro, porém nesse capítulo a gente vai falar bastante do passado e com muita revelação. Então, não perca tempo, vem com a gente, se inscreve aí se é novo no canal e bora falar de Kagurabaki. Esse capítulo aqui de Kagurabaki é um dos mais importantes até agora para a lore, para a gente entender melhor a história, por isso tem bastante coisa para a gente discutir com vocês, e para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas é importante você deixar o like nele e hypar também. Agora aqui falando do capítulo em si, ele já pega a gente de surpresa, porque quem assistiu o nosso vídeo do review passado, a gente estava apostando que ele já ia voltar pro tempo presente, e acho que eu cheguei até a falar, né, que essa conversa aqui, o que eles falaram seria revelado mais pra frente, né? Mas não, a gente tem um capítulo aqui todo em flashback ainda, e com mais revelações ainda de coisas que eu achei que ia demorar pra vir. E o início é justamente ali continuando onde parou o anterior, que é com a conversa do Yura e do Seishi, justamente ali se entendendo. A gente acaba sabendo, né, que o Samura tinha acabado de vir do velório, né, da sua esposa. É um momento ali muito pesado, e aí o Yura já entra naquela questão, né, que é o que vai nortear o capítulo todo. Ele já entra no assunto ali da Guerra Seitei. Ele explica para nós o que a gente já tinha descoberto, né, através de capítulos passados, de que toda a Guerra Seitei começou quando indivíduos que vieram daquela ilha misteriosa que surgiu do nada, né, vieram ali cheios de Danteseki, com uma natureza bem selvagem e brutal, e a diferença deles para os humanos comuns é que eles tinham um corpo mais resistente, e daí com isso então eles conseguiam manusear as Danteseki. Mas é importante aqui a gente entender que mesmo eles conseguindo manusear a Danteseki, de alguma forma a gente viu aqui que elas acabaram mexendo com a natureza dele, com o pensamento deles, porque a gente também vai comentar mais pra frente, mas é revelado aqui nesse capítulo de que eles não têm essa mentalidade, essa brutalidade por natureza, né? Mas sim, pelo jeito foi a Danteseki que fez com eles a mesma coisa que fez com o pessoal que o Rishaku estava usando, por exemplo, com a diferença de que com o corpo deles isso não se deteriorava, né? Porém, todo esse cenário caótico, galera, é o momento em que é introduzido por parte do Yura ali pra gente, em que os pactuados chegam ali com as suas Yuntous, né? E é o momento em que ele acaba chamando de a erradicação do povo maligno aí desse pequeno país. Em que, no caso, né, para o país ali do Samura e os demais pactuados, né, eles são considerados como heróis, né? E aí, galera, é onde a gente vai começar a comentar um pouquinho daquilo que eu tinha falado. Não lembro se foi no capítulo anterior, né, no vídeo do capítulo anterior ou no outro, em que eu tinha comentado ali sobre aquelas possibilidades ali do porquê que eles ficam tão tristes, né, e tem tanto tabu ali para se falar dessa questão da guerra. E nesse capítulo aqui específico, a gente tem essas informações e é agora que a gente vai começar a destrinchar isso com vocês, né? Justamente essa questão deles serem chamados de heróis, mas eles não se consideram como heróis, né? E aí, mais uma vez, o Yura vem trazer aqui os detalhes, né, dessa erradicação, como que surgiu isso. Por quê? Com o surgimento aí da Yontou Ashinushi, houve uma reviravolta ali no campo de guerra. Daquele ponto em diante houve um avanço ágil e constante para empurrar os inimigos, né? Então foi de fato ali um momento em que essa natureza brutal, na verdade isso foi o que foi passado ali, ele dá até o exemplo, né? São as histórias que são contadas em sala de aula, mas nem tudo isso, né, galera, foram flores, né? Porque em determinado momento aí dessa guerra, os inimigos eles acabaram erguendo a bandeira branca. Porém, ali não foi isso que fez impedir ali da guerra ter continuado, né? Tem um quadro ali que é bem chocante, inclusive, que mostra ali o que seria considerada a família real ali dessa pequena ilha, né? Desse povo ali intitulado de selvagem e brutal, em que aparentemente ali tem como se fosse provavelmente o herdeiro ali, né, de todo aquele povo, muito provavelmente a sua mãe o abraçando, e a gente vê que são pessoas ali inofensivas, né, eles já tinham se rendido, eles não queriam mais guerras, até porque, como a gente ficou sabendo, né, eles têm toda aquela base, né, corporal muito resistente e para uso de Danteseki, mas aparentemente nem todo mundo fazia uso disso, ou seja, eles acabavam não ficando, nem todos eles, né, acabavam ficando irracionais por conta disso. Então a gente vê esse exemplo aqui do que foi a família real ali, né, desse país ali, totalmente em choque, triste por tudo que aconteceu. E o Samura, conforme o Yura vai contando sobre isso, ele vai se recordando também. E aí, na sequência, são dois momentos bem marcantes aqui para mim, galera, do capítulo, em que a gente vê um tratado sendo assinado ali na ocasião, né, em que a paz foi estabelecida. E a gente já vê alguns integrantes ali do próprio Kamunabi,
no momento em que esse tratado é assinado. Então a gente vê o quão influente eles foram dentro dessa guerra também. E aí na sequência é o quadro que a gente tem aterrorizante aqui. Parabéns ao Rokkazono, como ele fez esses traços aqui do Kensei, em que a gente vê ele totalmente dominado ali, né, sua mente transtornada, ele falando nada disso, eu vou aniquilá-los, ou seja, ele não queria o fim da guerra, ele não queria a paz. Foi um momento bem tenso e é revelado para nós que devido ao tanto de cadáveres e morte que ele viu nessa guerra aí, ele acabou enlouquecendo e ele tem entre todos os pactuados a Yoltou mais poderosa e mais forte. Justamente quando o pai do Chihiro viu o poder desse Yoltou, ele acabou dando para ele, porque também é revelado para nós que ele era a pessoa mais próxima e de mais confiança do Rokuhira Kunishige. Só que também aqui a gente acaba começando a entender um pouquinho mais a relação entre portador e espada, porque conforme a personalidade do portador também vai mudando, a espada muda junto, um meio que vai retroalimentando o outro, e essa loucura dele acabou passando para a espada, e acredito eu também que a espada, né, foi incentivando ainda mais ele, e por ela ser a espada mais poderosa de todas, e essa loucura dominar ele, então ele resolveu aniquilar completamente toda a população, galera. E aí ele usou um poder chamado Kudoku, que com isso a vida de todos foi sugada. A gente tem uns quadros aqui bem tenebrosos, né, onde começam a nascer flores e plantas, onde eram ali pessoas, né, somente com a ossada delas aparecendo. A gente já viu um pouquinho do poder dessa Shinushi, né, bem pouquinho mesmo, na mão do Sazanami Kiora. Agora você imaginem como que isso foi com o próprio Kensei usando, né? Na hora que é uma habilidade assim que deve ter expandido a área assim pra ilha toda. Ele simplesmente, eu acho que ele falou Kudoku aqui e a vida de todo mundo foi consumida praticamente até num instante, ou se não, assim, de uma forma bem rápida a calamidade se espalhou. Até porque é revelado também que quando os outros pactuados conseguiram dar conta dele, né, já tinham morrido aí cerca de 200 mil vidas. Muitas pessoas mesmo morreram nesse ato perigosíssimo, esse ato terrível, e eu acho que foi isso que de fato mexeu com todos os pactuados. Eles devem ter sido sim, assim, acabado matando até mesmo inocentes, né, como a gente tinha previsto, mas acho que isso aqui, esse extermínio completo de uma nação inteira, como a gente viu ali, tinha muita gente de bem, né, muita gente inocente, isso mexeu com todos eles, mas agora a gente vai entrando aqui numa parte política bem interessante, né? Também que acaba até mesmo fazendo um paralelo com a vida e com a história real do mundo, de que é aquilo, né? Os vencedores contam a história. A gente geralmente vai aprender a história pela mão de quem venceu, porque é eles que sobrevivem para contar tudo. De verdade, no que foi contado aqui pra gente é o fato de que o Kensei foi colocado lá no fundo, lá no submundo, né? E separado da sua Yoltou, como a gente já tinha sabido disso, né? Eles estão bem distantes e com um selo poderosíssimo justamente para que ele não quebre esse selo e tenha de volta a sua espada na sua mão. Porém, para as pessoas foi contado que ele foi o grande herói de guerra que acabou com todo o mal. Ninguém sabe dessa história, exceto alguns poderosos do Kamunabi, os portadores e o próprio Yura, como a gente acabou descobrindo nesse capítulo aqui, né? Então é isso. Houve um genocídio com essa população e o Kensei foi tratado como um grande herói junto com todos os pactuados. E levantando mais uma questão aqui, galera, de forma bem indireta, né, porque isso não ficou explícito pelo Rokkazono, mas isso só reforça mais uma vez aquela teoria, né, e não só teoria, né, mas a gente já viu em diversas outras situações em que informações são vazadas para o Rishaku, porque como que ele tinha toda essa base de informação, todo esse histórico? Ou seja, isso só reforça mais uma vez, galera, de que há alguém ali passando informação, ou alguém só fazendo essa ponte, não sei com qual objetivo, né, qual que é a intenção dele, ou alguém realmente que é do Rishaku que está infiltrado dentro do Kamunabi. Só lembrando, galera, a gente está trazendo aqui para vocês agora a imagem do que a gente tem de informação sobre o Rishaku. Ainda há membros de que a gente não tem revelado nem o nome e nem a aparência dele, né? Então, quem sabe aí a gente não tem algum integrante oficial do Rishaku dentro do Kamunabi. Retomando aqui então, galera, é o momento ali que a gente vê o final ali da conversa entre Yura e o Seishi, né, em que ele fala, né, de que ele acaba não condenando ali os pactuados, né, isso acabou sendo feito pelo bem do futuro, né, aquele famoso vamos sacrificar alguns pelo bem de muitos. E aí ele fala, né, a respeito de uma profecia, que ele veio contar essa profecia, o Seishi fica meio em dúvida, né, sobre o que é isso que ele falou, em que ele fala que enquanto o Kensei estiver vivo, né, a calamidade chamada Kudoku, ela vai acontecer novamente no futuro próximo.
só que dessa vez no país deles. Eles já têm um gostinho ali, né, infelizmente um gostinho agridoce de todo o caos que isso aconteceu. Imagina se isso acontece no próprio país deles. E aí o Seishi fica bem temeroso, né? Ele não entende como que isso pode acontecer. Só que é o momento ali em que a filha, né, do Samura, a Iori, ela tá ali atrás da porta, ela já escutou um pouquinho da conversa e quando ela abre, simplesmente o Yura dá no pé, né? Ele não permanece ali mais e ela acaba questionando ele ali, mas o que deu para ao menos pegar ali de um ponto final é de que o Yura espera que ele faça algo. A própria Iori questiona ele, mas isso é desconversado. E é o momento em que a gente muda de núcleo, galera. É o momento em que a gente vê o próprio Seishi indo até o QG ali, né, do Kamunabi, conversar um pouquinho mais sobre essa questão. E ele vai conversar justamente com um dos líderes, que é aquele velho baixinho de óculos. Legal que nesse capítulo aqui mostrou pra gente que ele é forte, né? Que ele é bom em combate, que ele teve uma gag ali que a gente descobriu que ele chegou até a bater no Azami e no Shiba, então fica expectativa aí pra ver ele lutar. Não, acredito que não só ele, mas toda a chefia do Kamunabi deve ser poderosa, né? E espero que a gente veja eles em ação e que o Kamunabi não sirva mais só pra ser escada, né? Pra apanhar de um vilão e de repente o Shigeru aparecer, porque esse momento de Kagurabaki com outros personagens tendo destaque em luta tá muito bom também. Mas de início, a conversa dele serve justamente para o Samura, né, contar para ele sobre o Yura, que ele sabia de tudo, e daí então a conversa vai se desenrolando sobre o que eles devem fazer e tal, e a conclusão da conversa é de que o Seishi deve sossegar, né, porque ele já fez demais, que o Kamunabi ia lidar com isso. Porém, algo muito interessante nessa conversa deles aqui é a revelação pra gente do porquê eles são chamados de pactuados. Além do pacto com a espada, há um próprio pacto entre eles, né? Um contrato vitalício em que o núcleo ali mais poderoso é o próprio Keisei devido à sua espada, né? E os outros portadores ali também estão pactuados, ligados a ele. Então, caso o Keisei morresse, eles também morreriam, porque eles estão ligados uns aos outros. Então, uma baita informação importante aí pra gente, galera, entender um pouco mais sobre isso. Olha como o Keisei é poderoso e isso vai impactar no futuro aí, né, da obra. Inclusive, isso deve ter relação aí do Samura tá querendo matar todos os pactuados, né? Pode ser aí que você eliminando um por um e deixando o Keisei por último, alguma coisa de diferente vai acontecer, haja uma forma de quebrar a profecia. Porém, a gente também descobre aqui, já dava para deduzir, né, de que mesmo com o chefe aqui do Kamunabi falando pro Samura sossegar, dificilmente ele faria isso, porque agora ele tem uma filha e ele tá muito preocupado com o futuro dela. Por isso que o nome do capítulo é Futuro, porque o Samura se preocupa com o futuro dela, num capítulo que foi totalmente focado em flashbacks do passado. Então a gente vai terminar o capítulo aqui com uma ceninha bem rápida aqui no dojo, né, mostrando a evolução da filha do Samura, de como a Daiori, como que ela tá ficando mais forte. Inclusive ela tá lutando igualzinho o pai, com os olhos fechados. Então a gente vai ver um estilo de combate dela muito parecido com o Samura, numa versão assim, acho que mais de boa, né, não tão poderosa igual o pai, mas mesmo assim ela consegue dar conta de muita coisa. E o capítulo serve para mostrar tanto a evolução dela, como também a gente vê ali a preocupação do Samura. Muito interessante como, mesmo ele sendo cego, num quadro parado assim, o Hokazono consegue transmitir pra gente como ele tá preocupado com ela. E é isso, né? Enquanto ela tá ali se divertindo, evoluindo, o Samura tá muito tenso. Dá pra ver que desde que ele conversou com o Yura até o momento presente, ele deve estar carregando esse fardo de preocupação com ele o tempo todo. E antes de falarmos aqui sobre as previsões do capítulo 73, recados muito rápidos aqui, né? Comentando aqui sobre a nossa meta. Estamos bem próximos, aí já passamos, né, dos 9.000 inscritos, e assim que a gente bater esses 10.000 inscritos aí, essa marca aí muito bela aqui, que vai ser muito importante aqui para o nosso canal, a gente vai ter uma semaninha aí como uma recompensa para vocês, uma semana cheia de conteúdo. Então vão ter todos os dias, né, durante 7 dias, vão ter os nossos vídeos aqui tradicionais, né, os vídeos longos, teremos os vídeos curtos, os chamados shorts, e também um desses dias teremos uma live para trocar uma ideia com vocês, responder as suas perguntas aí, curiosidades sobre o canal, curiosidades sobre nós aqui, vai ser bem bacana. E dentro dessa live mesmo a gente vai fazer um sorteio aí de um prêmio bem legal aqui, né, para um dos inscritos. Então estejam engajados com a gente aí, nos ajudem, né, divulguem para os seus amigos aí, quanto antes chegarmos nessa meta, também teremos aí a nossa recompensa para vocês. E também, só reforçando, se inscreve se é novo por aqui, deixa o seu like e o seu hype, como o Bruno já comentou, são ótimas formas de vocês apoiarem aqui o canal também. E temos um clube de membros, que é uma oportunidade de vocês ajudarem ainda mais a gente, galera. Clica aí no botão Seja Membro, tem diversos níveis lá com várias recompensas,
bem bacanas para vocês, benefícios exclusivos, inclusive, hein? Vale a pena vocês conferirem e todo o valor é revertido aqui para a melhoria do canal, né? Para crescimento aqui. Fora que também estamos em outras redes sociais. Clica aí na descrição, tem o link de todas elas, que principalmente no Instagram, galera, a gente sempre divulga ali curiosidades, né? Bastidores do canal também, fora que a gente divulga por lá a agenda. Então você já fica sabendo os dias que vão ter vídeos aqui, os horários e até o tipo de obra, né? Qual obra que a gente vai comentar. Então façam aí, galera, tudo que eu comentei que vai ajudar bastante a gente aqui do canal. Falando de previsões aqui, esse capítulo em si mudou muito o que eu achava que ia desenrolar para esse arco. Porque agora a gente expande a história para um lore muito maior, até dá para dizer que o lore principal, né? A gente sai simplesmente de proteger a Iori e quebrar o selo para algo aí que já vai envolver a história toda. Eu acho que essa questão aqui do selo dela, a relação com o Samura, não vai ser concluída, vai ser um negócio meio inconclusivo. O Seishi Samura vai acabar vindo, vai acabar aparecendo, e com o selo quebrado ele vai retomar essas memórias aí, eu acredito, lembranças um do outro, né? E de alguma forma eu acho que isso não vai se concluir e vai escalonar para algo maior, eles pensando em como lidar com o Keisei, e eu acho que é isso. Vai acabar aí o Hishaki indo embora, eles tendo que conversar e tomar uma decisão aí de que rumos vão tomar, porque acredito eu que esse arco acabou sendo um de transição. A gente vai começar a escalonar agora para um arco maior ainda. É, galera, eu acho que a gente começa o próximo capítulo aí com um pequeno flashback ainda. Talvez só alguma finalização em relação a esse relacionamento pós-morte da mãe da Iori, né? Pra gente ver algum tipo de fortalecimento. Acho que de fato, como o Bruno comentou, acho que a gente não vai ver ali o momento do selo. Eu acho que toda essa introdução que ele deu aqui no 7.2 sobre o relacionamento deles, acho que a gente só vai ter algum tipo de finalização e a gente já volta aí pros tempos atuais com uma forma de Deus Ex Machina, mas sem tanta necessidade, né? Porque o Chihiro e os demais já estavam dando conta, mas acho que o Samura deve aparecer assim, porque assim como o selo foi quebrado por parte da Iori, alguma ligação tem com o Seishi Samura também. Então ele deve aparecer ali e para mim é o momento que a gente deve finalizar esse arco já para de repente no 7.4 a gente já ver o início aí de repente de uma viagem para onde está o próximo pactuado, né? A gente ainda tem mais 2 para descobrir que ainda a gente não teve, né? Mais informações sobre eles. Não deixe de comentar aí o que você achou desse tanto de revelação que teve nesse capítulo. Foi um capítulo importantíssimo para a obra. A gente deve retomar ele ainda em outros vídeos mais explicativos para vocês. Então deixa seu comentário aí. Valeu por ver esse vídeo aqui. Vá aqui do lado conferir as indicações que estão bem legais também. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Valeu, galera.